A gente começa com um levantamento exclusivo sobre as cassações de vereadores em 26 cidades paraibanas desde janeiro do ano passado. Proporcionalmente, a representação feminina nas câmaras municipais mais que dobrou. Mesmo assim, várias vereadoras perderam o mandato por conta da aplicação da regra de cota de gênero. A reportagem é de Rafael Leite, com produção de Túlio Lopes. Com as eleições suplementares realizadas neste fim de semana em Boqueirão e Mãe d'Água, 26 municípios da Paraíba ganharam novos vereadores. Uma mudança provocada por conta da fraude de gênero. 91 novos vereadores ganharam mandatos que vão até 31 de dezembro de 2024. Desde a totalização dos votos das eleições municipais em 2020, o Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba vem confirmando decisões de primeira instância e mantendo a cassação de vereadores por fraude na cota de gênero. Por conta dessas decisões, foram realizadas 3 eleições suplementares e 20 retotalizações de votos. Em tese, a presença de vereadoras deveria ser ampliada em todas essas câmaras municipais. Em números absolutos, houve avanço nessa representatividade. Dos que perderam mandato, 83 eram homens e 8 mulheres. Proporcionalmente, o número de eleitas mais que dobrou. Dos empossados, pouco mais de 26% foram mulheres e 68 homens. Um machismo estrutural que faz com que as mulheres, que apesar de serem 52% do eleitorado, elas são subrepresentadas, seja na Câmara dos Vereadores, seja na Assembleia Legislativa, seja na Câmara Federal ou no Senado. A quantidade de mulheres é muito reduzida, apesar de ser a maioria da população e a maioria do eleitorado. Em nenhuma das 26 câmaras municipais onde houve cassação de mandatos por fraude na cota de gênero, as mulheres vão ocupar 30% das cadeiras. Especialista em direito eleitoral, esse advogado observa que essa não é uma preocupação dos tribunais. A Justiça Eleitoral tem sido implacável com quem desobedeceu, entre aspas, essa cota dos sexos, fraudando, segundo o entendimento da Justiça Eleitoral, aqueles que foram eleitos com base na fraude à cota de gênero, realmente não teriam o direito de continuar com seus mandatos. E o cassou todos os TREs e também o Tribunal Superior Eleitoral. A regra da chamada cota de gênero estabelece um percentual mínimo de 30% e o máximo de 70% para candidaturas de cada sexo nas eleições para as casas legislativas. Quando a fraude compromete mais da metade dos votos dados ao cargo em disputa, a Justiça determina novas eleições. Além disso, todos os demais mandatos, mesmo que não tenham contribuído para a fraude, ficam prejudicados. Foi o que aconteceu no final de semana passado. Em Boqueirão, todos os 11 eleitos perderam o mandato por causa da cassação de 8 denunciados pela fraude. Entre eles, a vereadora Teta, que voltou ao mandato. Ela foi a única a se eleger das 11 que se candidataram nas eleições suplementares. Para a presidente do Tribunal Regional Eleitoral, a desembargadora Fátima Maranhão, o importante é cumprir a legislação com rigor. Nós estamos trabalhando para que todos saibam que nós não vamos admitir que ocorra fraude à cota de gênero. Se forem postas candidaturas laranja, novamente cassação, isso é horrível. Isso é horrível para o candidato, isso é feio para a mulher que se presta a esse papel e pior ainda para o partido político. Em Mãe d'Água, dos 9 eleitos em 2020, foram cassados 6. Todos homens. Depois das eleições de domingo passado, a Câmara passa a ter uma vereadora, Ibérica Nunes, e 8 vereadores. Na avaliação da presidente do TRE, como a vontade do eleitor é soberana, importante é que seja cumprida a decisão. Eu espero que realmente essas mulheres sejam candidatas de verdade, candidatas para valer, porque nós precisamos de uma Câmara Municipal, de uma Assembleia Legislativa, uma Câmara Federal,
o Senado Federal misto. Outras 2 cidades também realizaram eleições suplementares entre 2021 e este ano. Em Monte Oreb foram empossados 8 homens e 1 mulher, no lugar de 9 vereadores cassados. Em Boa Ventura foram 6 vereadores cassados. Assumiram após eleições suplementares 5 homens e 1 mulher. A cassação é sobre os vereadores de 2020. Nós estamos em 2023, menos de um ano para a próxima eleição. Então, esses vereadores eles ficaram 3 anos recebendo dinheiro, recurso público, não é? Exercendo o poder que estava de maneira ilegal. Então, primeiro isso, a justiça tem que ser mais célere, tem que ser mais rápida. Outras distorções foram registradas com a troca de vereadores. Em Curral de Cima, as 2 únicas eleitas foram cassadas e 2 homens assumiram os mandatos. E em Piancó, a vereadora mais votada da história do município foi cassada, dando lugar a um suplente. Além dela, um vereador perdeu o mandato. Mesmo ela não tendo contribuído para nada na fraude, ela teria sido beneficiária da fraude. Nesse particular, eu tenho um inconformismo como advogado e como cidadão. Eu acho que a Justiça Eleitoral deveria punir se fraude houve, até porque ninguém pode passar a mão na cabeça de quem comete fraude, mas está punindo as pessoas erradas. Deveria punir o partido. O equilíbrio de gênero perseguido pela legislação nas câmaras, na prática, ainda está longe de acontecer. Nós devemos chegar a ter 50% dos cargos da Câmara de Vereadores, Assembleia Legislativa e Câmara Federal e Senado, 50% para homens e 50% para as mulheres. Nós temos aí uma população feminina que é a maioria, mas que sofre um preconceito e são excluídos de várias esferas do poder do país. Mesmo com a retotalização dos votos, a cota de gênero não vingou em municípios como Rio Tinto, Santa Helena, São José dos Ramos, Cubati e São João do Rio do Peixe, onde nenhuma mulher conquistou o mandato. Outros casos ainda esperam decisão final, como Campina Grande, segundo maior colégio eleitoral do estado, que não retotalizou os votos depois que o TRE confirmou a cassação de 3 vereadores e 1 vereadora por fraude na cota de gênero. É uma discussão ainda que leva muito tempo para a gente ter uma solução, né? Sair desse impasse, porque a cota é de gênero, mas mesmo assim são várias mulheres que foram punidas com a cassação do mandato, algumas delas sem nada ter a ver com a fraude.